Herculano Pires, O Mistério do Bem e do Mal. Lições de Espiritismo Crônicas. José Herculano Pires manteve, durante muitos anos, no Jornal Diário de São Paulo, órgão dos diários e emissoras associados, uma coluna de crônicas espíritas, na qual abordava temas de interesse geral relacionados com a doutrina codificada por Allan Kardec. Assinava-as com o pseudônimo de Irmão Saulo. Nesta obra estão reunidas algumas das mais interessantes crônicas do autor, publicadas no referido jornal. Jornalista, filósofo, escritor e professor, Herculano Pires alcançou grande conceito dentro e fora do movimento espírita. Sua produção literária ultrapassa os 80 títulos, alguns deles constituem-se verdadeiras obras filosóficas. Herculano dedicou a maior parte de sua existência em favor da doutrina espírita, seja buscando interpretá-la com fidelidade, seja defendendo-a dos ataques dos adversários. O presente livro é a reunião de crônicas escritas por J. Herculano Pires e publicadas, em sua maioria, no extinto Jornal Diário de São Paulo. Como os leitores poderão ver, a atualidade destas páginas é indiscutível. Herculano Pires foi um dos mais felizes intérpretes do pensamento espírita dentre os que reencarnaram e já retornaram à vida espiritual. Por isso, seus escritos constituem páginas de grande importância para os estudiosos do espiritismo. Ao reuni-las em livro e apresentá-las ao público, Edições Correio Fraterno presta homenagem a José Herculano Pires, no 10º ano de seu desencarne. São Bernardo do Campo, março de 1989. 1. Necessidade do estudo de Kardec para discernimento doutrinário. Confusões intencionais e não intencionais, lançadas nos meios espíritas. O problema umbandista. Mensagens de Ramatiz. Há muitas confusões, feitas intencionalmente ou não, entre o espiritismo e numerosas formas de crendice popular, inclusive as formas de sincretismo religioso afro-brasileiro, hoje largamente difundidas. Adversários da doutrina espírita costumam fazer intencionalmente essas confusões, com o fim de afastar do espiritismo as pessoas cultas. Por outro lado, alguns espíritas mal orientados, que não conhecem a própria doutrina, colaboram nesse trabalho de confusão, admitindo como doutrinárias as mais estranhas manifestações mediúnicas e as mais evidentes mistificações. Alguns leitores se mostram justamente alarmados com a larga aceitação que vem tendo, em certos meios doutrinários, práticas de Umbanda e comunicações de Ramatiz. E nos escrevem a respeito, pedindo uma palavra nossa sobre esses assuntos. Na verdade, já escrevemos numerosas crônicas tratando da necessidade de vigilância nos meios espíritas, de maior e mais seguro conhecimento dos nossos princípios, e apontando os perigos decorrentes do entusiasmo fácil, da aceitação apressada de certas inovações. Mas, para atender às solicitações, voltaremos hoje ao assunto. Kardec dizia, com muita razão, que os adeptos demasiado entusiastas são mais perigosos para a doutrina do que os próprios adversários. Porque estes, combatendo o que não conhecem, evidenciam a própria fraqueza e contribuem para o esclarecimento do povo, enquanto os adeptos de entusiasmo fácil comprometem a causa. O que estamos vendo hoje, no meio espírita brasileiro, não é mais do que a confirmação dessa assertiva do codificador. Espíritas demasiado entusiastas estão sempre prontos a receber qualquer nova revelação que lhes seja oferecida e a divulgá-la sofregamente, como verdades incontestáveis. Que diferença entre o equilíbrio e a ponderação de Kardec e essa afoiteza inútil e prejudicial? No tocante à Umbanda, já dissemos aqui, numerosas vezes, que se trata de uma forma de sincretismo religioso, ou seja, de mistura de religiões e cultos, com a qual o espiritismo nada tem a ver. As formas de sincretismo religioso são, praticamente, as nebulosas sociais de que nascem as novas religiões. A Umbanda já superou a fase inicial de nebulosa, estando agora em plena fase de condensação. É por isso que ela difunde com mais intensidade. Já se pode dizer que é uma nova religião, formada com elementos das crenças africanas e indígenas,
misturados a crenças e formas de culto do catolicismo e do islamismo em franco desenvolvimento entre nós. O espiritismo não participou da sua formação, embora os nossos sociólogos, em geral, exatamente por desconhecerem o espiritismo, digam o contrário, pois confundem o mediunismo primitivo, de origem africana e indígena, com os princípios de uma doutrina moderna. Nós, espíritas, devemos respeitar na Umbanda uma religião nascente, mas não podemos admitir confusões entre as suas práticas sincréticas e as práticas espíritas. Quando as mensagens de Ramatiz, também já tivemos ocasião de declarar que se trata de mensagens mediúnicas a serem examinadas. De nossa parte, consideramo-las como mensagens confusas, dogmáticas, vazadas na linguagem típica dos espíritos pseudo-sábios, a que Kardec se refere na escala espírita de O Livro dos Espíritos. Cheias de afirmações absurdas e até mesmo contraditórias, essas mensagens revelam uma fonte que devia ser encarada com menos entusiasmo e com mais cautela pelos espíritas. Em geral, nossos confrades se entusiasmam com as novas revelações aparentemente contidas nas mesmas, esquecendo-se de passá-las, como aconselhava Kardec, pelo crivo da razão. O que temos de aconselhar a todos, pelo menos a todos os que nos consultam a respeito, é mais leitura e mais estudo de Kardec, e menos atenção a espíritos que tudo sabem e a tudo respondem com tanta facilidade, usando sempre uma linguagem envolvente, em que nem todos sabem dividir a verdade do erro. O espiritismo, dizia Cairbar Chutel, é uma questão de bom senso. Procuremos andar de maneira sensata, na aceitação de mensagens mediúnicas. 2. Irrefutáveis as provas da sobrevivência humana. Experiências científicas e argumentos contrários à teimosia dos fatos. O problema dos interesses em jogo. O Espiritismo prova a imortalidade da alma, a sobrevivência do homem, além do túmulo. Essa prova nos é dada por várias maneiras, pelas comunicações mediúnicas, pelas manifestações espontâneas dos espíritos, pelas experiências de materialização, pela investigação da própria sensibilidade humana e pelas pesquisas hipnóticas na memória profunda, de acordo com as famosas experiências de Albert de Rochas. O Espiritismo não se limita, portanto, a afirmar que o homem sobrevive à morte. Ele vai mais longe, provando esse fato. Mas provas do Espiritismo, dizem alguns contraditores da doutrina, não foram aceitas universalmente, permanecendo como provas apenas entre os seus adeptos. Seria isto verdade? Não. Podemos contestar essa afirmação com absoluta firmeza. As provas do Espiritismo são provas de valor universal e até hoje não contestadas, jamais destruídas. Quem já conseguiu negar a possibilidade dos fenômenos de materialização, de voz direta, de incorporação, de tipologia, destruindo as provas científicas resultantes das experiências de Crookes, de Richet, de Notzing, de Lodge e de tantos outros. De vez em quando, as livrarias publicam um livro ou os jornais inserem artigos e entrevistas de personalidades ilustres, negando o valor daquelas provas. Logo a seguir, porém, surgem as contestações enérgicas, as réplicas entusiastas. E a verdade é que ninguém pode pretender aniquilar experiências através de argumentos, pois todos sabemos que contra fatos não há argumento. Ora, o que o Espiritismo apresenta são fatos, poderosos fatos, inegáveis fatos, cientificamente verificados, e o que é mais importante, verificados por cientistas que não eram espíritas. Só há uma maneira de se destruir o valor desses fatos, demonstrar, através de novas pesquisas e experiências, tão rigorosas quanto aquelas, e realizadas por homens da mesma capacidade científica, que Crookes, Richet, Lodge e os demais se enganaram. Os fatos, porém, são terrivelmente teimosos. Resistem a todos os argumentos, a todas as razões dos homens. São como as rochas e as ondas, cuja existência só podemos negar à distância. São como a evolução da Terra em redor do Sol que, mesmo com o sacrifício de Galileu, não deixou de existir, tendo de ser constatada mais tarde, por aqueles mesmos que combatiam o sábio. E a verdade é que,
Quando um cientista se propõe, não a argumentar contra as provas espíritas da sobrevivência, mas a destruí-las, e se lança à tarefa com honestidade, acaba por comprová-las e se torna espírita. Aí estão, mesmo agora, alguns exemplos nesse sentido. O professor Giuseppe Berrini, da Duke University, Carolina do Sul, Estados Unidos, entendeu que as experiências de Richetti não eram suficientes, e criou novos métodos de pesquisa, na base de uma doutrina nova, a parapsicologia. Os seus trabalhos, entretanto, acabaram por convencê-lo da realidade espiritual. Na Universidade de Oxford há outro grande exemplo, o professor Harry Price, cujos estudos a respeito da fenomenologia espírita têm tido intensa repercussão internacional. Na Universidade de Uppsala, na Suécia, há o exemplo do professor Bjorken, que ainda há pouco publicou o resultado de 30.000 experiências realizadas entre estudantes universitários suecos. As provas espíritas são postas em dúvida, em geral, por pessoas que não se preocupam com o assunto, que não se enfronharam nos problemas por elas levantados, ou, então, por pessoas que têm interesse, não raro profissional ou sectário, ou ambos, em negá-las, ou, ainda, por pessoas demasiado afoitas, que tiram conclusões precipitadas de algumas experiências mal feitas. Jamais, em parte alguma, houve um grande cientista, realmente capaz e responsável, que contestasse as provas espíritas da sobrevivência e as destruísse com experiências válidas. Pelo contrário, o que tem havido, por toda parte e incessantemente, são comprovações da sobrevivência humana provada pelo Espiritismo. Quem quiser, portanto, falar de Espiritismo, deve ter o cuidado de examinar bem o assunto, sem espírito preconcebido e sem atitudes sectárias, sob pena de cometer os ridículos de Dom Quixote, que se lançava contra os moinhos de vento, pensando atacar gigantes imaginários, e tinha de sofrer o duro impacto da realidade. 3. Filosofia viva e racional, sem o espírito de sistema. A posição filosófica de Kardec. Uma lição de caseira moral espírita decorre dos ensinos do Cristo. Kardec foi ou não foi um filósofo? O Espiritismo é ou não é uma filosofia, um sistema filosófico? Essas indagações vêm sendo formuladas ultimamente, em alguns meios espíritas, diante da alegação de alguns adversários da doutrina, em sentido contrário. Justo, pois, que alguns leitores nos interpelem a respeito, tanto mais quando ainda há pouco houve uma referência ao assunto, neste mesmo jornal. Por outro lado, o problema é realmente de interesse doutrinário. A propósito de Kardec, a primeira coisa a considerar é que ele jamais se disse filósofo ou pretendeu entrar para a galeria dos filósofos. Sua especialidade era a pedagogia. Foi discípulo emérito de Pestalozzi e interessou-se a fundo pelos problemas pedagógicos, deixando, na França, numerosos livros didáticos. Apesar de sua vasta cultura, e de ser constantemente solicitado pelos meios culturais da época, o interesse de Kardec não se voltava para as glórias humanas. Preferiu colocar o seu saber e a sua inteligência a serviço da espiritualidade. Quanto ao espiritismo, é indiscutível a existência de uma filosofia espírita, cujo tratado fundamental é o Livro dos Espíritos. Nesse ponto, poderíamos ver uma contradição com o que dissemos acima. Basta lembrarmos, porém, que o Livro dos Espíritos não é de Kardec, mas dos Espíritos, para vermos que não há contradição. O próprio mestre fez sempre questão de esclarecer que a filosofia espírita não fora elaborada por ele, mas pelas entidades espirituais que, sob a égide do Espírito da Verdade, transmitiram-lhe nova revelação. Há pouco, alguém declarou, em entrevista a um jornal do norte do país, que o Livro dos Espíritos não pode ser considerado um livro filosófico, porque não está vazado na linguagem técnica. Seria o caso de perguntarmos se filosofia é uma técnica de linguagem ou um processo de indagação da verdade através do pensamento. Parafraseando conhecida passagem evangélica, podemos dizer que a filosofia é senhora da linguagem técnica e não o contrário.
O que importa em O Livro dos Espíritos é a filosofia contida nas suas páginas, e não qualquer espécie de vocabulário técnico, da mesma maneira que o que importa no Evangelho é a sua filosofia de vida, não as suas formas de expressão. Outra coisa de que devemos nos lembrar é que o Livro dos Espíritos não se destinava a criar uma nova escola filosófica, mas a fazer uma nova revelação. Assim como, sobre a revelação do Cristo, os homens trabalharam para construir sistemas filosóficos, assim também, sobre a revelação do Espírito da Verdade, os filósofos poderão construir os seus sistemas. Mas, da mesma maneira porque existe uma filosofia cristã, representada pelos princípios evangélicos, que transformaram o mundo, também existe uma filosofia espírita, orientando as novas transformações por que o mundo tem de passar, para que o reino de Deus nele se estabeleça. Ainda hoje se discute se existe ou não uma filosofia cristã. Não é, pois, de estranhar que se pergunte pela filosofia espírita. Entretanto, no próprio O Livro dos Espíritos encontramos uma explicação de Kardec a respeito deste assunto. Diz o mestre, ele foi escrito por ordem de, e ditado pelos, espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Como se vê, não interessava a Kardec formular um sistema filosófico no estilo clássico, aliás, já superado inteiramente hoje em dia, quando se compreende que a verdade não pode ser encerrada na melhor das sistematizações humanas. Os que não veem filosofia no Espiritismo e não reconhecem a Kardec uma posição filosófica, em virtude de questões puramente formais e, portanto, convencionais, deviam lembrar-se de que Jesus também não formulou um sistema filosófico, ao gosto da época, e que o verdadeiro pai da filosofia grega, Sócrates, também não se interessou por isso. Ernest Cassirer, em sua Antropologia Filosófica, acentuando a inconveniência dos sistemas clássicos, declara: cada teoria se converte num leito de Procusto, em que os fatos empíricos são obrigados a se acomodar a um padrão preconcebido. Como se vê, a opinião de Kardec, sobre os inconvenientes do espírito de sistema, é referendada por um dos maiores pensadores atuais. Uma das coisas que se aponta, em O Livro dos Espíritos, como antifilosófico, é a forma didática e, particularmente, a forma dialogada. Devemos lembrar, porém, que o diálogo é uma forma tradicional de exposição filosófica, em que os grandes filósofos sempre foram mestres. A pedagogia é uma parte da filosofia, e a própria filosofia é também pedagógica, segundo assinala René Hubert, acentuando: toda filosofia aspira a difundir-se, a ser uma propaganda. Ter a mão cheia de verdades e conservá-la fechada é de espíritos tacanhos. O que seria, pois, uma verdade que não quisesse comunicar-se? De tudo o que ficou dito, conclui-se que a posição filosófica de Kardec é inegável, embora ele nunca se dissesse filósofo, que o Espiritismo possui uma filosofia, racional e livre do espírito de sistema, e, por fim, que o problema filosófico do Espiritismo é o mesmo do cristianismo. Quando a existência de uma ética espírita, negada por ilustre opositor da doutrina, repetimos que a moral espírita é a do Cristo, como se vê no Evangelho segundo o Espiritismo, e que a terceira parte de O Livro dos Espíritos é inteiramente dedicada ao estudo das leis morais. 4. Restabelecendo o equilíbrio nas relações corpo-espírito. Entre duas formas de exagero, a compreensão espírita, charlatanismo e superstições no passado e no presente desenvolvimento cíclico da mente humana. A natureza humana é um conjunto de ações e reações espirituais e materiais. Interpretá-la apenas através de um dos seus aspectos é cair fatalmente no erro. De um lado, temos a alma, o espírito encarnado, que é o senhor e o diretor do corpo. De outro lado, o organismo físico, na plenitude da sua vitalidade animal. Na antiguidade, e particularmente na Idade Média, a mentalidade popular, apegada ao sentimento do maravilhoso, atribui a tudo ao espírito, subestimando a ação do corpo. Vieram daí os exageros de toda a espécie, criando superstições e temores, de que se originaram muitas crenças,
rituais e dogmas religiosos. A partir do Renascimento, o problema foi praticamente invertido nos seus termos. O acurado racionalismo medieval explodiu no Renascimento em novas formas de interpretação da vida. A filosofia deixou de ser a antiga serva da teologia, e a revolta intelectual contra a tradição e a autoridade abalou profundamente a mentalidade popular. Os homens passaram a desconfiar das explicações místicas, a repelir superstições, e chegaram, no mundo moderno, ao exagero oposto, dando supremacia ao corpo e negando ou subestimando a ação do espírito. Foi exatamente quando mais se acentuava essa nova forma de exagero, de parcialidade, que o Espiritismo surgiu no mundo, dando pleno cumprimento à promessa do Consolador, formulada por Jesus. A função do Espiritismo é restabelecer o equilíbrio, conduzindo o homem à verdade. Sua advertência pode ser interpretada assim: nem tanto à terra, nem tanto ao mar. O Espiritismo demonstrou, cientificamente, servindo-se das mesmas armas do materialismo, como disse Kardec, que a existência da alma não era uma superstição. E provou, de maneira insofismável, que a ação dos espíritos desencarnados sobre os homens é tão real, como a ação dos raios e emanações invisíveis da natureza. No seu maravilhoso livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, Kardec analisa a razão por que o Espiritismo só podia aparecer em meados do século passado, e conclui: o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos dois elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências, e não podia surgir senão depois da elaboração delas. Surgiu, pois, pela própria força das coisas, diante da impossibilidade de tudo se explicar somente com a ajuda das leis da matéria. Dessa maneira, podemos apresentar a evolução da mente humana como um perfeito processo cíclico, partindo da aceitação intuitiva da ação do mundo invisível sobre o homem. A mente passa a negar esse fato num estágio superior do seu desenvolvimento para, afinal, voltar a admitir a verdade primitivamente intuída, mas já agora através da razão amadurecida e das provas experimentais. O charlatanismo e a superstição figuram em larga escala no processo de formação das religiões antigas e modernas. São explorações da credulidade, devidas à imperfeição das criaturas humanas. Hoje, existe também o charlatanismo na ciência, e existem formas de superstição nascidas de teorias científicas. Uma dessas formas, e das mais nefastas, é a que considera os desequilíbrios psíquicos como simples manifestações de desordens orgânicas. Essa superstição se origina da negação do elemento espiritual, considerado como produto ou secreção da matéria, e conduz à destruição de todo e qualquer sentimento religioso. Contra essa forma moderna de superstição, que é o inverso das superstições do passado, só um remédio se mostra realmente eficaz: a demonstração científica da realidade do espírito. Essa demonstração é feita pelo Espiritismo e pelas teorias científicas dele decorrentes, a metapsíquica, a chamada ciência psíquica inglesa, e a parapsicologia. As ciências biológicas atuais, resultantes da revolta intelectual do Renascimento, mostram-se impregnadas da superstição materialista. Mas a contribuição espírita vem ganhando terreno nos meios culturais do presente, como se vê no crescente interesse pela parapsicologia em todo o mundo, e mesmo nos meios religiosos mais adiantados, onde já se compreende que o Espiritismo traz uma nova mensagem para o mundo moderno. 5. De como os princípios cristãos modificam a estrutura do mundo. Os primeiros séculos do cristianismo, a levedura cristã e a massa ideológica do mundo antigo, o advento do Consolador. A primeira frase do livro Ave, Cristo, de Emmanuel, diz assim: quase 200 anos de cristianismo começavam a modificar a paisagem do mundo. Os relatos de Emmanuel, nesse livro, referem-se a acontecimentos verificados entre o fim do segundo e início do terceiro século da nossa era. O cristianismo era ainda uma ideia nova, uma doutrina nascente,
um movimento que se espalhava de maneira obscura e marginal entre as grandes correntes do pensamento greco-romano e os esplendores do império. Prosseguindo, diz Emmanuel, se na organização terrestre a humanidade se desdobrava em movimentação intensa, no trabalho da transformação ideológica, o serviço nos planos superiores atingia culminâncias. Vemos, então, que havia um intenso trabalho conjugado, entre o plano espiritual e o terreno, para a transformação do mundo. Essa transformação teria de ser fundamentalmente ideológica, pois era preciso, antes de tudo, transformar a mente do homem, dar-lhe uma nova orientação, para que, depois, o meio social e cultural se transformassem. Por mais 2 séculos, ainda, o cristianismo teria de continuar o seu trabalho subterrâneo, de que as catacumbas romanas são o símbolo mais perfeito, para que os seus princípios conseguissem minar a poderosa estrutura do império, abrindo perspectivas sobre uma nova era. Afinal, no início do século IV, os princípios cristãos já haviam rompido de tal maneira essa estrutura, à semelhança das plantas que rompem os muros e as paredes de pedras, que as forças remanescentes do império resolveram adotá-los como ideologia oficial. É nesse momento que aparece a figura do imperador Constantino, iniciando-se com ele a oficialização e, ao mesmo tempo, a deturpação do cristianismo. Como se explica essa deturpação ou deformação? Teria, então, o cristianismo falhado em sua missão? Em vez de transformar o mundo, foi transformado por ele? Não. Mas acontece que evolução, pelo fato mesmo de ser evolução, não se realiza de maneira direta aí, sim, através de fases progressivas. Os princípios do cristianismo penetraram na estrutura ideológica do mundo greco-romano-judaico como uma força nova ou melhor, para nos servirmos de uma imagem do Evangelho, como uma porção de fermento numa medida de farinha. Para levedar a farinha, o fermento teve de se misturar a ela. O que vemos, do 4º século em diante, é essa mistura. O cristianismo permanece no mundo como um fermento que leveda a massa das heranças greco-romano-judaicas, modificando-as incessantemente. Se nos lembrarmos da promessa do Consolador, no Evangelho de João, veremos que essa longa fase de fermentação ideológica fora prevista pelo próprio Cristo. E se lermos as explicações de Kardec, em A Gênese, sobre as razões do aparecimento do Espiritismo em meados do século passado, compreenderemos o vasto processo de evolução em que ainda nos encontramos, processo que vem de há 2000 anos e prosseguirá pelos séculos futuros. O cristianismo continua rompendo as resistências da cultura antiga, sedimentadas duramente em nosso mundo, para construir na Terra a verdadeira civilização cristã. O 1º século do Espiritismo está acabando de escoar. Dia 18 de abril, próximo, soará a sua badalada final. E se compararmos o nosso tempo com aquele a que Emmanuel se refere no início de Ave Cristo, verificaremos que há muita semelhança entre a posição do cristianismo no mundo antigo e a do espiritismo em nosso mundo. Quase um século de espiritismo já produziu algumas modificações na paisagem do mundo. Mais um século, que se iniciará neste ano, e as modificações da paisagem serão mais intensas. Porque a mesma força que operava nos 2 primeiros séculos da nossa era continua operando atualmente, sob a égide do Cristo e a direção do Espírito da Verdade, na conversão total do nosso mundo aos verdadeiros princípios cristãos. O Espiritismo é, portanto, o cristianismo em marcha, é o poder do fermento cristão a levedar a massa ideológica da humanidade terrena. 6. Evocação do momento em que Jesus nasceu entre os homens. Dificuldades históricas quanto ao local e à data do nascimento. A festa de Mitra no calendário romano, uma realidade que transformou e transforma o mundo. O nascimento de Jesus tem dado motivo a muitas controvérsias. Ninguém sabe, exatamente, em que dia ocorreu e, nem mesmo, em que localidade. Os evangelhos não fixam nenhuma data, limitando-se a dar indicações vagas à época do nascimento. Esse fato foi motivo de grandes críticas ao cristianismo, não faltando escritores, historiadores e mitólogos que procuraram explicar o nascimento e a vida de Jesus como puramente lendários.
chegou-se a afirmar que Jesus não era mais do que um mito solar e seus 12 apóstolos, os 12 signos do zodíaco. Isso levou um escritor francês a afirmar, como réplica, que Napoleão e seus 12 generais nunca haviam existido, sendo apenas uma idealização mitológica. O Espiritismo considera Jesus como um ser histórico, um homem que realmente existiu. Mas não aceita as lendas que se formaram ao redor da sua figura singular e da sua vida extraordinária. Sabemos, por exemplo, que a data de 25 de dezembro só foi fixada em princípios do IV século, exatamente quando se iniciava a deturpação do cristianismo, e que essa fixação se deu em Roma. Vários historiadores admitem que essa data tenha sido escolhida de acordo com o calendário romano, por nela cair a festa do deus solar Mitra. É o que se pode ver em Gestos, de C.H. Guignebert, professor de História do Cristianismo, na Sorbonne, páginas 111 e 112, da edição de 1947, de Albin Michel, Paris. Houve, durante muito tempo, várias datas consideradas pelos cristãos como prováveis. São Clemente de Alexandria, por exemplo, entendia que Jesus havia nascido a 19 de abril. Outros optavam pelo 18 de abril, o 29 de maio e o 28 de março. No Oriente, diz Guignebert, o 6 de janeiro era geralmente aceito. Assim, a data de 25 de dezembro é apenas simbólica, não havendo acerto dessa escolha. Mas a verdade é que, firmada pela tradição, e apoiada num passado bastante longo de solenidades religiosas ao Deus solar, essa data se mostra impregnada de intensas vibrações espirituais. Na Terra, como no espaço, é nela que se comemora, há 16 séculos, o nascimento de Jesus, como foi nela que se comemorou, durante a Antiguidade, o advento dos deuses simbólicos de várias mitologias. Kardec, ao lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, firmou o princípio de que os fatos históricos, e outras partes dos relatos evangélicos, estranhos ao seu conteúdo de ensinos morais, pouco importam para a doutrina. O que interessa ao Espiritismo não é a exatidão cronológica, mas a realidade da vida de Jesus e a legitimidade dos seus ensinos morais. Os espíritas, por isso mesmo, aceitam, sem relutância, a data de 25 de dezembro como marco tradicional do nascimento de Jesus, aproveitando-se para a evocação do momento em que o Senhor se encarnou entre os homens. O que importa aos espíritas, no Natal, não é a celebração de um fato histórico cronologicamente assentado, mas a evocação de um acontecimento histórico da mais alta significação espiritual para a humanidade terrena. Se Jesus nasceu em Nazaré, como o indica Marcos, ou em Belém, como dizem Mateus e Lucas, e se esse nascimento ocorreu em 6 de janeiro ou 25 de dezembro, isso pouco importa. O que importa é que ele tenha nascido, vivido e pregado entre os homens, mas, principalmente, que nos tenha deixado uma doutrina capaz de reformar o mundo, como realmente o reformou e continuará reformando. A existência de Jesus está hoje suficientemente provada. Mesmo do ponto de vista histórico, apesar da falta de documentos a respeito, as pesquisas mais recentes demonstram que realmente viveu na Palestina e nela morreu o fundador do cristianismo. Guignebert assinala a deturpação mitológica dessa figura humana, com o fim de torná-la extra-humana, divina, supranormal, sacrificou Jesus ao Cristo. E Henri Ber, no prefácio que escreveu para o livro de Guignebert, declara: mas Jesus existiu, isso, podemos dizer que o sabemos. A tese da não historicidade é um paradoxo. Não é de admirar que, 2000 anos depois do seu nascimento, seja difícil precisar-se a data em que isso se verificou. Mas é de espantar que, depois da revolução que a sua figura e a sua doutrina produziram e continuam a produzir no mundo, ainda existam pessoas que as ponham em dúvida. 7. Desde o Gênesis ao Apocalipse, os espíritos ensinam os homens. Origem mediúnica das religiões. Pesquisas antropológicas de Andrew Lang e Fredon Long. As comunicações espíritas na Bíblia. A conclusão de que as religiões nasceram da mediunidade não é apenas espírita.
depois de todas as conjecturas a respeito da origem das religiões, tomaram corpo, modernamente, as ideias materialistas de que elas teriam nascido do medo. Herbert Spencer, espírito mais sensível que Feuerbach, percebeu o que devia existir de errôneo nessa explicação simplista, e formulou a sua complexa teoria, em que vemos aparecerem os efeitos do sonho, dos reflexos do selvagem na água e da sombra acompanhando o corpo. Mas, como observa Ernesto Bosano em Popoli Primitivi e Manifestazioni Supranormali, Edizioni Europa Verona 1946, Spencer não conhecia as manifestações metapsíquicas, e não pôde ir além. Coube a um famoso antropólogo, André Lang, em seu magnífico trabalho, Thema King of Religion, fazer o que Spencer não fizera. As conclusões de Lang são decisivas. Baseando-se no método da análise comparada, o antropólogo estabelece paralelos entre os fenômenos mediúnicos dos povos primitivos, observados em tribos de várias partes do mundo, e as experiências metapsíquicas do seu tempo. Hoje, poderia levar o paralelo às experiências parapsicológicas, que confirmam e ampliam aquelas. Também o etnólogo Max Fredon Long, examinando os problemas das mana ou orenda, força misteriosa que impregna os objetos entre os selvagens, chega à conclusão, depois de anos de convivência com tribos da Polinésia e do Havaí, de que aquelas forças não são mais do que o ectoplasma das experiências metapsíquicas. A contribuição desses dois grandes pesquisadores vem modificar as concepções clássicas da origem das religiões. Essa contribuição confirma a tese espírita da origem mediúnica das religiões. Os selvagens não acreditavam na sobrevivência apenas por intuição, nem por medo ou por incapacidade de explicar os sonhos, mas por terem a experiência concreta dos fatos mediúnicos. Por outro lado, esses fatos vão produzir, nas primeiras civilizações, o aparecimento das religiões mitológicas e proféticas, baseadas sempre na comunicação mediúnica, quer seja dos oráculos, a das pitonisas ou a dos profetas israelitas e cristãos, ou a dos sufis maometanos, entre os quais o nome de profeta é reservado a Maomé. Na Índia, na China e entre outros povos da Ásia, os intermediários dos espíritos recebem outras designações, mas estão sempre presentes na origem das religiões e no seu desenvolvimento. O papel da mediunidade é fundamental em todas as religiões, e nos textos sagrados do judaísmo e cristianismo a sua importância é indisfarçável. O professor Romeu do Amaral Camargo, ex-presbítero evangélico, declara em seu livro De Cá e de Lá, de maneira incisiva, desde o primeiro livro da Bíblia, o do Gênesis, até o último, o do Apocalipse ou da Revelação, só vemos o ensino ministrado por espíritos. O próprio Moisés não ouviu diretamente a voz de Deus, mas a dos espíritos. É o apóstolo Paulo quem o afirma: vós, que recebestes a lei por ministério dos anjos, do latim, angelus, mensageiro, o que anuncia. Demonstra ainda o professor Camargo: anjos são espíritos, afirma o apóstolo. Hebreus 1:7. E prossegue: Moisés ouviu e viu o anjo ou espírito que lhe falava na sarça que ardia no Monte Sinai. Lembra, depois, estes fatos bíblicos, o espírito da mãe de Samuel aparece ao filho e o orienta, Provérbios 31, 1-9. Um espírito aparece a Manoé e sua mulher, falando-lhes, Juízes 13. Espíritos aparecem a diversas pessoas, Mateus 27:53. O espírito de um macedônio comunica-se com Paulo, Atos 16:9. Um espírito fala a Arão e Maria, prometendo manifestar-se a um médium vidente ou profeta, ou por meio de sonhos, Números 12:6. Vemos, assim, que os próprios textos sagrados do cristianismo confirmam a tese da origem mediúnica das religiões. Mas, podemos ir além, demonstrando que os textos sagrados de todas as grandes religiões, bem como a história, a tradição, o folclore e a literatura de todos os povos comprovam essa grande verdade. Os que pretendem, pois, atacar a mediunidade, os fatos mediúnicos e as práticas espíritas, em nome das religiões, nada mais fazem do que minar o próprio alicerce de suas crenças e convicções.
8. Estudo objetivo dos problemas e das leis da vida espiritual. Penetração científica nos domínios da superstição, esclarecimento dos antigos mistérios, as leis da matéria e as leis do espírito. Os preconceitos culturais, resultantes da revolução científica moderna, representam um grande obstáculo à aceitação dos princípios espíritas, por parte de certas pessoas, principalmente se desempenham funções intelectuais de relevo. Prevalece, ainda, em nossa cultura intelectual, a prevenção contra as heranças supersticiosas do passado. E a existência de almas do outro mundo, de espíritos e entidades espirituais, bem como de sua influência na vida humana, é encarada com as maiores suspeitas e desconfianças. É pena que essa atitude de prevenção afaste muitas inteligências capazes de um estudo sério do assunto. Entretanto, bastaria a leitura de um livro como a Gênese, de Allan Kardec, para que essas pessoas verificassem a atitude positiva do Espiritismo, em face do problema da sobrevivência e das relações entre os homens e as entidades espirituais. Longe de querer manter ou renovar antigas superstições, o que o Espiritismo pretende é esclarecer, à luz de experiências objetivas, os problemas que sobraram do passado, insolúveis para a ciência atual, livrando-se exatamente de interpretações supersticiosas ou imaginosas. Kardec esclarece, no livro referido, que a função do Espiritismo, no tocante aos problemas espirituais, é a mesma das ciências naturais, no tocante aos processos da natureza. O Espiritismo estuda aqueles problemas dentro das possibilidades do conhecimento racional, retirando-os do véu de mistérios que os envolvia no passado. Para tanto, não vacile em servir-se do método experimental, no exame dos fenômenos psíquicos ou psicofisiológicos. Há pessoas que dizem, os fenômenos hoje inexplicáveis serão explicados, amanhã, pela ciência. Mas é exatamente para conseguir essa explicação que Kardec aconselha o estudo do Espiritismo, afirmando de maneira incisiva e absolutamente lógica, da mesma maneira porque a ciência propriamente dita tem como objeto o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. E no outro trecho, o Espiritismo e a ciência se completam, um pelo outro. Referindo-se ao encadeamento natural das ciências, que nascem umas das outras, Kardec lembra que a ciência do espírito teria de surgir por último, lançando suas luzes sobre os derradeiros baluartes da superstição e da imaginação. Como se depreende das considerações acima, o universo se apresenta em forma dualista, na concepção espírita, constituído por dois elementos diversos, embora entrosados no processo da manifestação, no plano do fenômeno, o espírito e a matéria. Muitas objeções são levantadas também a essa concepção que parece de origem cartesiana, trazendo consigo todas as dificuldades filosóficas da origem. Kardec, entretanto, não ignorou essas dificuldades, e perguntava aos seus opositores se podemos contrariar cientificamente a evidência dos fatos com argumentos. É nesse ponto, como acentuou incessantemente o professor Ernesto Bozano, em suas magníficas monografias, que o Espiritismo representa um desafio científico a todos aqueles que se vangloriam de espírito científico. De duas, uma, ou exercemos o espírito científico de maneira coerente ou, simplesmente, o negamos. Ora, o Espiritismo, quando trata da existência de espíritos e da possibilidade de sua comunicação com os homens, não apresenta apenas teorias, mas sobretudo fatos, e o que é mais importante, fatos largamente observados e analisados. Querer confundir esses fatos, em grande número estudados através de experiências provocadas com simples resquícios de superstições, é fugir à evidência, para cair no terreno anticientífico do dogmatismo. 9. Jardineiro do amor. O verdadeiro espírita, conhecedor dos princípios sublimes da sua doutrina, é um jardineiro do amor, segundo o poema imortal de Tagore. Dia a dia, ele trabalha os canteiros do seu coração, da sua sensibilidade e da sua inteligência, removendo a terra, extraindo as ervas daninhas e semeando a boa semente das flores evangélicas.
Não basta acreditar na sobrevivência e participar de sessões ou ouvir palestras. Kardec assinalou que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E essa transformação não se verifica sem o trabalho incessante do homem na modelação de si mesmo. Os espíritos do Senhor podem auxiliar-nos, mas o trabalho de nossa transformação é principalmente nosso, e deve ser realizado por nós mesmos. Algumas religiões nos condenam por essa teoria do esforço próprio, alegando a existência da graça. Mas Kardec definiu a graça como a força que Deus concede ao homem de boa vontade, para que vença as suas imperfeições. Sabemos que existe a graça. Mas sabemos, também, que devemos nos colocar em condições de merecê-la, e que isso depende de nós mesmos. Trabalhemos, pois, diariamente, o nosso jardim interno, para sermos espíritas. 10. O homem novo. A principal finalidade do Espiritismo é criar, na Terra, um homem novo. Esse homem novo será muito diferente do que conhecemos na civilização atual. Seu interesse maior não será o dinheiro, a conquista de riquezas e poder, mas o aprimoramento espiritual. Em vez de mandar, ele quererá obedecer. Sua grande virtude estará na obediência às leis supremas da vida, que lhe permitirá estabelecer, na Terra, a concórdia geral. O homem de hoje é essencialmente ambicioso. Todas as suas lutas só têm um objetivo, o seu enriquecimento e aumento de poder. O homem de amanhã, criado nos princípios renovadores do Espiritismo, será essencialmente fraterno. Todas as suas ações objetivarão o amor entre as criaturas, na grande fraternidade universal do Reino de Deus. Quando o cristianismo surgiu na Terra, sua finalidade também era essa. E o cristianismo, como fermento da parábola evangélica, trabalhou o mundo durante 2000 anos, levedando a pesada farinha humana. Agora, a farinha se apresenta em condições de receber os últimos impulsos, para a transformação final do homem. E o Espiritismo é esse impulso, que nos chega do alto, no cumprimento da promessa evangélica do Consolador. 11. Conquistando a fé. A fé espírita é uma conquista racional. Porque o espírita não pode crer pela crença, mas deve crer pela compreensão. Denis Bradley termina o seu famoso livro Rumo às Estrelas com estas palavras: eu não creio, eu sei. É essa verdadeira fé espírita, a fé racional de que falava Kardec. O espírita tem de conhecer aquilo em que crê, e saber por que crê. Essa posição especial dos espíritas causa estranheza entre pessoas que consideram a fé como um dom que vem do céu, independente da vontade humana. Entretanto, também para o Espiritismo a fé tem origem divina. A diferença é que, em vez de nos ser dada como um privilégio, deve ser buscada, atingida, conquistada por nós mesmos, através da compreensão espiritual da vida. A fé sem compreensão é cega, e pode ser destruída facilmente, mas a fé espírita, alicerçada na razão, enfrenta os vendavais do mundo. 12. Ajuda espírita. Os espíritos nos ajudam constantemente. Os maus nos ajudam na manutenção dos nossos vícios, ou na criação de outros, nos pensamentos negativos e na maledicência. Os bons nos ajudam no aprimoramento de nossas virtudes ou na aquisição de outras, nos pensamentos positivos e na compreensão e tolerância para com o próximo. Todos, bons e maus, somos sempre ajudados pelos espíritos, que estão constantemente ao nosso redor. Dessa maneira, cada qual pode escolher livremente os seus auxiliares. Os que se comprazem na rotina do erro e da maldade terão os ajudantes que mais lhes convém. Os que procuram corrigir-se, melhorar-se, fazendo da vida um aprendizado moral, terão os ajudantes de que necessitam. Entretanto, convém não esquecer que, para deixar velhas companhias e adquirir novas, será sempre necessário enfrentar a reação daquelas que não nos abandonam com facilidade. 13. É necessário remontar as origens para esclarecimento doutrinário. Estudos, na Inglaterra, sobre as reivindicações do Espiritismo no tocante aos Evangelhos, do profetismo judeu e cristão ao mediunismo da atualidade. Há alguns anos,
A Igreja Oficial da Inglaterra nomeou uma comissão de ministros para estudar as reivindicações do Espiritismo em relação aos Evangelhos. Essa comissão, depois de vários estudos e diversas pesquisas de caráter mediúnico, elaborou um relatório que mais tarde foi divulgado. Nem todos os seus membros concordaram com a conclusão do inquérito, que foi em grande parte favorável aos espíritas. Não é de admirar que isso tenha acontecido na Inglaterra, onde a tradição espírita é das mais belas, pois história nos fala do trabalho dos médiuns em toda a parte, desde os campos aos centros universitários e, até mesmo, no Palácio Real. Por outro lado, como sabemos, a Inglaterra foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer, por lei votada no parlamento, os direitos de cidadania da religião espírita. Mas, tratemos das reivindicações do Espiritismo. Que espécie de reivindicações são essas? Todos os que acompanham esta sessão não terão dificuldades em responder. 2. O Espiritismo reivindica para si, desde os seus primórdios, a posição de legítimo herdeiro e continuador do cristianismo primitivo, de realizador da promessa do Cristo constante do Evangelho de João, sobre a vinda do Consolador ou Espírito da Verdade. O guia espiritual de Kardec, interpelado sobre o seu nome, respondeu-lhe: para ti, me chamarei Verdade. E, com esse nome, que evocava a promessa evangélica, ele presidiu ao advento do Espiritismo. Kardec insistiu, sempre, nessa posição da doutrina. A princípio, evitou falar em religião, para não confundir a religião espiritual com as formas materiais, geralmente consideradas como tal. Mais tarde, porém, não teve dúvidas em esclarecer o problema e, quando começou o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que orientavam saudaram a nova obra com intensa alegria, advertindo que, com ela, os andaimes começavam a ser retirados, para que as verdadeiras linhas dos edifícios pudessem aparecer. Nesse mesmo livro, encontramos numerosas passagens que esclarecem o verdadeiro sentido da doutrina, a começar pela admirável comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio. Para bem compreendermos, porém, as razões do Espiritismo, precisamos conhecer a história do cristianismo, e não devemos nos restringir apenas à leitura das obras espíritas. A verdade nada tem a temer, transparece, sempre, em toda a parte, e os espíritas não devem alimentar atitudes sectárias, que contrariam o próprio espírito da doutrina. As igrejas protestantes, sobretudo, dadas também as suas reivindicações, no sentido de restabelecer a verdade cristã, muito têm contribuído para o esclarecimento dos primeiros tempos do cristianismo. Um livro popular, de fácil leitura, editado em português pela Casa Editora Presbiteriana, é o do Rev. Robert Hastings Nichols, intitulado História da Igreja Cristã. A leitura desse livro, em confronto com o livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas, sobretudo a Coríntios, de Paulo, será de grande proveito para os que desejarem ter uma visão perfeita do restabelecimento cristão, a que os espíritos tanto se referem. Nesse livro, o Rev. Hastings alude aos profetas e à sua intensiva participação na divulgação do cristianismo. O que eram os profetas, a Epístola de Paulo, acima citada, esclarece muito bem. Basta lermos com atenção o capítulo 12 dessa epístola, e Coríntios, sobre os dons espirituais. Os profetas daquele tempo nada mais eram que os médiuns de hoje, pessoas aptas a receber o Espírito, semelhantes àqueles jovens, Eudade e Medade, do livro de Números, que receberam o Espírito no campo, com a aprovação de Moisés. O restabelecimento do cristianismo é a volta ao Espírito, o abandono das exterioridades, o regresso à prática do profetismo, a adoração de Deus em espírito e verdade, como Jesus ensinou à mulher samaritana. Nesse sentido, e para esse fim, é que o Espiritismo vem operando no mundo. 14. Como o Espírito vence a matéria e a religião triunfa sobre o culto. Fases sucessivas da evolução religiosa. O cristianismo como primeira fase da libertação espiritual do homem, a promessa do Consolador e a sua realização.
Neste ano de comemorações do centenário do Espiritismo 3, está havendo um recrudescimento intenso das campanhas antidoutrinárias. Muitos espíritas se aborrecem com isso, entendendo que as organizações dirigentes do espiritismo, no país, deviam reagir à altura, atacando com as mesmas armas os que nos atacam. Essa ideia, entretanto, não é espírita, não se alimenta na fonte pura dos nossos princípios doutrinários. Pelo contrário, é uma ideia que acusa a falta de amadurecimento dos princípios espíritas em muitos dos nossos confrades. Nada foi mais combatido no mundo do que o cristianismo. As mesmas acusações que hoje são feitas contra o espiritismo também o foram contra o cristianismo. E, como se não bastasse a campanha insidiosa, de acusações absurdas, o cristianismo sofreu também a pressão da arbitrariedade, da violência e da crueldade, por parte do poder romano, que então dominava o mundo. No entanto, foi pela fé, pela humildade, pelo perdão, pela serenidade e pela confiança inabalável no alto, que os cristãos conseguiram vencer e transformar o mundo. Bem sabemos que essa transformação do mundo não foi tão completa como o desejavam os cristãos dos primeiros tempos, aqueles que realmente seguiam os ensinos de Jesus. Mas, também, sabemos que tudo teria de se passar como a história registra, pois não se pode modificar o homem do dia para a noite, nem mesmo de um século para o outro. O trabalho da evolução espiritual é mais lento e difícil que o da evolução material. E quem não sabe que a evolução material demanda muito tempo para se fazer? Jesus, que sabia melhor do que ninguém as dificuldades que a sua doutrina encontraria na Terra, previu as suas futuras deturpações, mas anunciou o Consolador, o Espírito da Verdade, que viria restabelecê-la. Todos os que estudam o Espiritismo sabem que estamos vivendo exatamente a era do Consolador. A incompreensão humana continua a se opor à força regeneradora do Espírito da Verdade. 100 anos após o seu advento, quando o Espiritismo começa a entrar numa fase nova de esclarecimento do mundo, a oposição aos seus ensinos se torna mais forte e mais teimosa. Os próprios livros doutrinários são esmiuçados, como eram os textos evangélicos nos tempos do cristianismo primitivo e, assim como frases de Jesus eram citadas pelos sacerdotes pagãos e judeus, com distorção evidente do seu sentido, ou em aplicações de má-fé, também frases e trechos da codificação espírita são hoje utilizados na distorção sistemática da verdade espírita. Mas não há, no mundo, nenhuma força superior à verdade. E, assim como a verdade cristã acabou vencendo todas as distorções que dela fizeram, a verdade espírita, que é o restabelecimento daquela, também acabará triunfando de tudo o que dizem e fazem contra ela. Basta, para isso, que sustentemos com firmeza os nossos princípios, que continuemos a divulgá-los, que mantenhamos acesa a tocha esclarecedora da doutrina, como souberam fazer os pioneiros da nossa fé, na época do domínio romano. César passou, com toda a arrogância do seu império, e a humildade cristã permaneceu na terra. O mesmo acontecerá com os princípios espíritas, destinados a sobreviver, para a iluminação do mundo. Não nos esqueçamos da lei fundamental, que é a evolução. Tudo o que existe está submetido à ação soberana dessa lei de Deus, que tanto se manifesta no reino mineral, quanto no vegetal, no animal e no humano. Assim, a religião, também, em suas múltiplas expressões, segue inevitavelmente o impulso poderoso da lei de evolução. Todas as formas de religião podem ser classificadas num grande esquema da evolução religiosa do planeta. E vemos então que, dos cultos primitivos, elas vão passando a cultos mais elevados e complexos, a que se misturam concepções filosóficas diversas. A função do espírito, porém, é vencer a matéria, dominá-la e superá-la. Chega, pois, um momento, em que a religião, no seu verdadeiro sentido, domina e supera o aparelhamento exterior de culto, para se libertar em espírito e verdade. Esse movimento foi assinalado na Terra pelo aparecimento do cristianismo, religião interior, que superou os formalismos do culto pagão e do culto judaico, e vem sendo agora confirmado pelo Espírito da Verdade, através do Espiritismo. Conhecendo,
Como conhecemos a lei da evolução, e sabendo como ela opera no mundo, infatigável e paciente, não devemos nos irritar com as mesmas campanhas promovidas contra o espiritismo. É natural que haja reação à propagação da verdade, num mundo inferior como o nosso. Mas, se confiamos na verdade, nosso dever não é descer ao plano de lutas em que se colocam os adversários e, sim, manter cada vez mais acesa a chama da fé em nossos corações, à espera do dia glorioso da vitória. Nada deterá o espiritismo, como nada deteve o cristianismo. Aproveitemos os momentos de luta para orar pelos adversários da doutrina,